Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos lá, mais uma vez. Vamos falar de fair play financeiro, vamos adentrar ao assunto fair play financeiro, porque ficamos sabendo hoje, né? Se não fosse o jornalista André Rizek para soltar, a gente nunca ia ficar sabendo, ia ficar uma reunião realmente escondida, né? Eu não sei se os clubes que se reuniram realmente queriam que nós soubéssemos, mas houve uma reunião, eu já tratei isso lá no Gigante Glorioso. Estou tratando aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, porque isso é um tema que interessa a muitas torcidas, né? É quase uma tentativa de golpe, porque quando alguns clubes se reúnem às escondidas com a entidade máxima do futebol para falar sobre arbitragem, que é tema que interessa aos 20 clubes da Série A, aos 20 clubes da Série B, aos 20 clubes da Série C. Isso interessa a todo mundo. Falar de calendário, que é um tema que interessa aos 20 clubes das séries A, B e C. Por que só Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Inter, Vasco, Fortaleza? Por quê? Enfim. E é claro, foram lá dar continuidade à choradeira mais covarde que eu já vi em toda a minha trajetória como apreciador de futebol e como jornalista. Eu não vivi em 1944, não estava vivo, meu pai estava, né? 1944, quando os jogadores do Flamengo, após tomarem o 5º gol do Botafogo, eles sentaram em campo e ficou conhecido como o jogo do Senta. Até hoje a torcida do Botafogo leva ao Newton Santos uma faixa lá com o jogo do Senta, né? E tem um dizer lá, né? Lutamos sempre e tal, mas jamais arregamos e tal. O que o Flamengo está protagonizando, esse espetáculo ridículo, eu vi uma postagem do Pedro Depp, meu amigo Pedro Depp, que é do GE também, né? É do canal Setor Visitante. Ele falou, esse é o novo jogo do Senta. Esse é o Senta do século XXI. Porque quando veio a ISL do Flamengo, ninguém falou em fair play financeiro. Quando a Parmalat estava nos anos 90 no Palmeiras, e o Palmeiras montou um time muito melhor do que, por exemplo, o Botafogo está montando, o Cruzeiro está montando, o Bahia está montando. Foi um esquadrão vencedor do Palmeiras. Ninguém falou em fair play financeiro. Quando o Banco Excel chegou ao Corinthians, o Kia Jurabichian, ninguém falou em fair play financeiro. Quando a Crefisa chegou ao Palmeiras, os 30 anos de dinheiro estatal no Flamengo, ninguém falou. Então esse é mais um episódio, está muito certo, meu amigo Pedro Depp. É o novo jogo do Senta do século XXI. O espetáculo ridículo, patético que o Flamengo está comandando é nada mais, nada menos do que o choro de quem não consegue ver os rivais competirem de igual modo. Ganhar 10 vezes mais do que todo mundo em faturamento, eles querem. Ganhar mais em termos de Premier, isso e aquilo, eles não aceitam. Dividir, porque se dividir, aí fica difícil da gente conseguir ter um time melhor e tal. Aí agora vem as SAFs que não dependem dessa miséria, dessa esmola de Premier, e eles começam uma choradeira ridícula. Ridículo, isso é patético, vocês não percebem que vocês estão se colocando num lugar patético. Pois é, não conseguem perceber, né? Mas todo mundo está percebendo. O problema é que tem um monte de gente, um monte de clubes que também não gostam, não curtem essa ideia de competitividade ao máximo. Não, agora um Bahia pode competir. Não, agora um Fortaleza, um Botafogo, o outro pode competir. O Fortaleza está lá, porque para o Fortaleza interessa o fair play financeiro. O Fortaleza é um time autossustentável. É o único time autossustentável. É o único time que nunca precisou de favores de dinheiro público, de suspensão de penhora ilegal. É o único. Então ele realmente poderia levantar a bandeira do fair play financeiro com muita autoridade. Agora, todos os outros não têm a menor moral, não têm a menor autoridade. Isso é choro de perdedor. Choro de perdedor. E vamos lá, esse papinho de fair play financeiro para 2025, isso é uma balela, isso não vai a lugar nenhum, tá? Isso não vai a lugar nenhum. Até porque o John Textor acabou de falar na coletiva do Adrielson e do Vitinho, a Botafogo TV transmitiu. Ele respondeu, é claro, né?
Ele respondeu a isso e disse que ele é a favor do fair play financeiro, porque o Botafogo cumpre o fair play financeiro. A folha salarial do Botafogo não chega a 45% de tudo aquilo que ele tem, que ele arrecada. E está dentro do fair play financeiro, inclusive no modelo europeu. O fair play financeiro, ele é um tiro no pé de clubes que vivem de favores de empresas que dizem que são, não, nós torcemos para o clube tal. Dizem. Vocês lembram da Parmalat, né? Depois que a Parmalat saiu do Palmeiras, para onde foi o Palmeiras? Para a segunda divisão. Vocês lembram do Corinthians depois que o Kia Jurabichinha saiu? Foi para a segunda divisão. Esse é o caminho. Eu não sei, os conselheiros do Palmeiras são muito anti-Leila, a parte para quem ela não dá os benefícios. Né? A parte que ganha, né? Sorteio de TV, tal, em época de eleição é outra coisa. Agora, a turma que não gosta dela, que perdeu até título, que perdeu até a possibilidade de votar, isso aí foi um próprio, um ex-conselheiro, que não é mais conselheiro, um ex-conselheiro do Palmeiras que falou isso em canal aberto. A Crefisa e o Palmeiras é uma relação obscura, mas ninguém fala sobre isso. Né? Ninguém fala sobre isso. Agora eu digo uma coisa para vocês, vamos lá. Fair play financeiro. Vocês acham que o Corinthians vai aceitar fair play financeiro? O Corinthians não tem condição de pagar salários sem fazer manobras inacreditáveis, que nem Circo de Soleil faz, para pagar salário mensalmente. O Corinthians não poderia contratar nem o Zé Gatinha da 4ª divisão do Campeonato Paulista. Ele não poderia contratar, ele não tem condições, mas ele contrata, ele está querendo até o Depay, o holandês. Até o Depay. Todo mundo sabe o caminho, o final da história é entrar na FIFA contra o Corinthians, porque não paga isso, não paga aquilo. Todo mundo sabe que a história final vai ser essa. Vocês acham que o Corinthians vai aceitar calado fair play financeiro? Não vai. E outra, depois que descobrirem que esses dirigentes amadores de Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Vasco, Inter, depois que descobrirem como é que funciona o fair play financeiro, nem eles vão querer. Nem eles vão querer. Eles vão falar, não, vai ter que ser um fair play financeiro à brasileira. Não, vai ter que ser um fair play financeiro à brasileira, porque seguir esse da Europa, aí também não dá, né? Porque a gente vai tomar prejuízo. Todos eles vão tomar prejuízo. Todos eles. Né? Então, assim, esse papo furado é para tentar desmerecer o trabalho que vem sendo feito nas sociedades anônimas do futebol. E o John Textor respondeu à altura. A lei da SAF manda investir. A lei da SAF manda investir. E o que ele está fazendo? Investindo. Ele está investindo. Se o clube A e o clube B não estão gostando, isso aí é um problema que eles têm que resolver. Eu sempre falo isso. Terapia não é vergonha. Terapia é necessidade, é qualidade de vida. Palmeiras e Flamengo, Landim e Leila, busquem a terapia para resolver os seus problemas, tá? Busquem a terapia. Porque não dá para vocês ficarem toda hora acionando um ex-órgão, que a CBF vai se transformar em breve num ex-órgão, que ela não vai resolver nada. Ela não tem capacidade para resolver nada no futebol brasileiro. E o caminho do futebol brasileiro é a SAF. É a empresa. E são os grandes conglomerados que vão colocar as ações dos clubes em bolsas de valores. Esse é o caminho do futebol europeu, por isso que o futebol europeu está aqui, o nosso está aqui. Aí quando os clubes começam a crescer, o coronelismo, o feudalismo brasileiro fica, não, vamos frear. Não vamos deixar não. Vamos inventar uma nova lei para poder dar uma freada nisso. Só que agora tem muito clube ferrado. Agora tem muito clube que está à beira da falência que vai ter que virar SAF. Clube grande no Brasil, como os que já se transformaram, outros terão que se transformar. O Atlético Mineiro vai aceitar o fair play financeiro, mas de jeito nenhum. Não vai aceitar, porque senão fecha as portas. Vai aceitar. Corinthians, Santos e vários outros não vão, não tem como. Então esse é um papo mais para pressionar a entidade a tentar frear os ímpetos das sociedades anônimas do futebol. Só que no Brasil e na Série A nós já temos, além do Red Bull Bragantino, que é um caso diferente, Botafogo, Bahia, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Cuiabá, que também já é empresa, entre outros que vão se transformar nesse tempo, nesse meio tempo. Não dou nem um ano para mais 2 ou 3 clubes se transformarem também em SAF, tá certo?
Então, assim, lamentável que no Brasil as coisas tenham que ser feitas dessa forma, né? Muito lamentável. Por isso, não passamos ainda, em termos de futebol, da República de Vira-Latas. Muito lamentável. Vamos lá. Falando de República de Vira-Lata, a gente lembra da seleção brasileira. Né? Rapaz, o que está acontecendo com o Flamengo, hein? O que está acontecendo com o Flamengo? Eu não sei. Acho que são os maus agouros das eleições, porque o presidente e o vice só pensam em eleição, né? Um quer se candidatar aqui, o outro quer se reeleger ali. É o que eles pensam. Né? Marcos Braz e Rodolfo Landim só pensam em eleição. E os jogadores do Flamengo estão um atrás do outro, entrando num looping de contusões, mas não é machucar um ombro, uma unha, não é contusão grave. O que aconteceu com o Pedro hoje é assustador. Rompeu o ligamento. Essa lesão aí do Pedro no joelho, desligado, cortado da seleção, nem joga esse ano mais, o Pedro. Acho que o maior desfalque do futebol brasileiro, se dá para falar isso bem claramente, porque o substituto dele é o Gabigol, porra. Não dá, né? E o outro é o Carlinhos, que é muito esforçado, mas é o Carlinhos, não é nem o Gabigol, e tampouco no nível do Pedro. E agora, eu falei para vocês isso, a convocação do Pedro foi totalmente arriscada, foi temerária. O cara tá voltando de contusão, a escalação do Pedro contra o Corinthians para mim já foi temerária. Então o Flamengo mandou mal, a seleção brasileira mandou mal e agora o cara perde uma temporada vivendo um momento sensacional. É isso aí, seleção brasileira, né? Então, tomar cuidado, os outros jogadores tomam muito cuidado. Aliás, no Flamengo a situação tá tão complicada que até o Pulgar, que não tá na seleção brasileira, porque não é brasileiro, ele é chileno, mas também se machucou e tá fora da partida contra a Argentina. Que bizarro que está acontecendo com o Flamengo. Enfim. Voltando no fair play financeiro, galera, só pra gente encerrar aqui. Guilherme, o que você acha? Vai sair do papel. Vai passar 2 ou 3 reuniões e todo mundo vai abortar a missão. É aí o que vai acontecer. Depois me cobrem, tá certo? Eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês, boa noite, valeu.